diferente desse tubo, que vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse. Então lá vai ter um software em que eu vou plotar isso. Então, no primeiro, quando teve uma concentração lá, na concentração de 1 para 2. Então eu coloco aqui, absorvância tanto. Concentração para 4. Ploto aqui, tem uma absorvância tanto. Concordam comigo que isso daqui é uma observação de reta linear? Todo mundo concorda? Ok. Ficarem exatamente exatos e precisos. Por quê, Pro? Se ficar longe da linha, se não tiver exatidão e precisão, você não pode começar a soltar, você não pode começar a fazer as análises do dia. Ah, então quer dizer que eu tenho que chegar e fazer a curva padrão para depois começar a rodar as amostras? Óbvio! Se você não fizer a curva padrão, o que você está falando para o seu equipamento? Seu equipamento vai falar assim: e aí, mãe, o que eu tenho que fazer? Qual que é qual que é a curva padrão aqui? Qual que é? O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o meu valor de referência do dia? Aí vai liberar lá o resultado laboratorial. 60 miligramas por decilitro. O médico vai olhar pra sua cara e rir. Vai falar assim: tá, mas qual foi o ponto de corte aqui? Ah, mas aí você, com a sua expertise, mas o ponto de corte aqui, a gente já sabe que é entre 80 e 99. Falou, mas hoje, eu quero saber do ponto de corte de hoje. Quanto que foi? Ah, esqueci de colocar a curva padrão. Esse médico vai ficar muito puto. E ele vai falar diretamente com o seu chefe. Seu chefe vai falar pra você: você só fica por conta de passar a curva padrão. Por que você não passou a curva padrão? Ah, eu esqueci. Como assim você esqueceu? Você não pode esquecer de fazer a curva padrão. Tá? Então tome cuidado com isso. Essa curva padrão, vocês concordam comigo que toda reta tem uma equação? A equação dessa reta, o próprio equipamento ele fornece. A equação da reta o equipamento fornece. Então a equação da reta é essa. É porque tá pequenininha. Quando vocês estudarem nos slides depois, vocês vão ver. A equação da reta é essa. Aonde esse Y representa a absorção e esse X aqui representa a concentração. O que você está querendo dizer com isso, Pro? Eu estou querendo dizer que alguns equipamentos, eles não fornecem a concentração. Eles só vão ler a absorção e transmissão. E você tem que fazer, então, a conta. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar Y, corresponde à absorvância, e X a concentração. Então, lá no equipamento, você vai pegar as absorvâncias ou as transmitâncias, depende do que ele faz. E vai jogar na equação, para você achar a concentração. Você nunca pode liberar um exame em absorvância ou transmitância. Você tem que liberar sempre em concentração. Ah, mas o aparelho não lê a concentração. Então é tu que tem que fazer toda essa continha aqui para sair em concentração. Tá certo? Então, paciente 1, qual que é a concentração do paciente? Paciente 1, ele passou a amostra dele e a absorvância foi 0,6 nanômetros. Quando eu jogo lá naquela continha, eu tenho que achar o valor de X. Aí ficou fácil, gente. Ficou fácil de fazer. Tá? Igual vocês aprenderam lá no ensino médio, achar o X. Aí você acha o X e você vai liberar a concentração de 62,35 picogramas por ml relacionada com essa absorvância que foi 0,6 nanômetros. Todo mundo entendeu isso? Pode colocar isso na prova então, né? Para fazer uma continha dessa? Ah, com certeza eu vou colocar, isso é certeza. Então, se não entenderam, me fale agora, que eu não vou voltar nesse assunto de novo. Tá? Beleza, então. Pro, mas realmente precisa fazer isso? Precisa. Tem equipamentos que eles dão bug na hora. E por mais que ele libere concentração, transmitância, absorvância, eles dão um pau na hora. Só que o paciente não pode esperar.
Porque se você for para um laboratório de emergência, você tem que liberar aquilo antes de você entregar seu plantão. Ah, mas eu vou liberar 22. Resultado, você vai ter que fazer 22 contas. Porque você que sabe ir lá no equipamento e pegar a equação. Você tem que pegar a equação do equipamento da sua curva padrão. Ah, mas e se eu não fiz a curva padrão? Aí você vai ter 2 problemas, porque era seu dever ter feito a curva padrão e você não fez. Aí você vai explicar lá para o financeiro. Os espectrofotômetros, eles mudam de conformação, mudam de modelo, de forma em todo o laboratório. Em um laboratório, o espectrofotômetro pode vir assim, em outro laboratório ele pode vir assim. Então, cabe a você perguntar tudo sobre os equipamentos do laboratório que você vai. Não é na cabeça de vocês, lá no laboratório tem um espectrofotômetro. Gente, espectrofotômetro é a técnica, tá? Mas, às vezes ele pode ser um grandão, às vezes ele pode ser um pequenininho. Depende. Você tem que perguntar lá pro pessoal do laboratório, falar, quais são os equipamentos espectrofotômetros de turbidimetria, de nefelometria. Esse daqui é um exemplo, tá? Então, como é que funciona a espectrofotometria? Eu vou resumir 10 slides agora nessa figura aqui. O que é espectrofotometria? Ela é uma técnica, ela não é um equipamento. Espectrofotometria é uma técnica, espectrofotômetro é o equipamento, tá? É uma técnica baseada em fotometria. Utiliza o espectrofotômetro para medir a absorção de luz visível e ultravioleta e vai associar essa absorvância à colorimetria. Vou fazer uma pergunta daqui a pouco valendo 1 ponto na prova, a mais, uma pontuação extra. Ok. Então vamos lá? Medir a absorção. Então quer dizer que ele não mede a concentração que a gente vai achar na amostra não é medido em transmitância? Não. É medida em absorvância. Mas eu preciso da transmissão? Eu preciso da transmitância? Sim, porque através da transmitância eu vou saber a cor complementar, que é a absorção. Todo mundo está entendendo? Ok. Então, o que esse equipamento utiliza? Uma fonte de luz que vai refletir no prisma, e esse prisma então vai ter várias cores: vermelho, azul, rosa. Isso daqui dentro dos aparelhos de espectrofotômetro, eu tenho quem? Um monocromador. Para que serve o monocromador nesse equipamento? Para eu selecionar o meu comprimento de onda que eu estou analisando. Eu venho aqui, coloco o meu reagente aqui e a minha amostra aqui dentro da cubeta.